É evidente que a independência é um momento central da nossa história. Os acontecimentos de 1822 foram culminância institucional de uma infinitude de eventos que tiveram lugar nesses amplos espaços da América Portuguesa desde 1500. Guerras incontáveis, acordos de paz inumeráveis, movimentos de populações, vida e morte, de gerações de famílias. Os acontecimentos de 1822 são, acima de tudo, estranhos, quando comparamos sua dinâmica com processos análogos que tiveram lugar na América Latina ou na América Inglesa. Porque também foi estranha a história da colonização portuguesa na América. É natural, portanto, que seus momentos relevantes igualmente o sejam. Em 1822, o processo de independência se desenvolveu, acima de tudo, com prudência. E isso, ao contrário de tanto sangue derramado, honras feridas e fortunas dilapidadas, acontecimentos comuns na história do continente desde finais do século XVIII. A chegada de Dom João VI ao Brasil, em 1808, foi o evento extraordinário que propiciou, também de maneira inusitada, uma emergência surpreendente de desejos políticos antes desconhecidos. Há, nos anos que vão de 1808 a 1822, uma atividade intelectual intensa por parte de lideranças políticas no Brasil. Mas o esforço desse pensamento é o de evitar erros, ou o de potencializar resultados que fossem capazes de conservar o existente, para preservar-se o que havia e não para ter-se o impossível. Não havia muita teoria política a ser aplicada no processo. A ação era eminentemente prática e era baseada principalmente em séculos de uma experiência histórica excêntrica. As ideias avançadas que se tinham sobre as coisas próprias daquele tempo aqui também tinham seus entusiastas. Mas no Brasil vagavam principalmente no campo literário ou panfletário, no qual eram desenvolvidas de maneira mais ilusória que real. Muitos temiam, principalmente, o risco de que pudesse influenciar de forma irresponsável os acontecimentos concretos nesta ou naquela direção. Mas poderiam influenciar? A recusa de soluções cuja origem fosse absolutamente ideal será uma tendência expressiva daqueles momentos, quase uma obsessão. E isso se reflete mesmo nos atos violentos, nos quais os panfletos se tornavam realidade. Observemos os eventos de Pernambuco em 1817, por exemplo, o levante de alguns patriotas contra o governo de Dom João VI. A Revolução Pernambucana foi sangrenta, mas não contou com a adesão ampla da própria sociedade a qual pretendia dar forma. A insurreição extinguiu-se em 3 meses, não apenas diante da repressão, vinda no Rio de Janeiro, mas também por suas próprias limitações políticas. Foi como se lhes faltasse ar ao longo de seu desenvolvimento terrível. O bloqueio do porto de Recife sinalizou um custo não calculável, que não se sabia se poderia ou deveria ser pago. Como predominavam nas reflexões a necessidade de conservar o conhecido, arriscar-se no imprevisível não era tida como ação consistente, mesmo que fosse intelectualmente sustentável à luz do tempo. No então recente final do século XVIII, ficou claro no Brasil que as tentativas revolucionárias tinham tremendas dificuldades para passar do estado de conspiração para o de ação. E os ensaios insurrecionais, que começam de forma titubeante a partir de 1817, acompanham curiosamente essa mesma tendência, a de evitar a sua própria realização. Parecem estagnados num lodo de ignorância. Nunca se sabia como a intenção, nesse assunto do levante insurrecional, poderia tornar-se ato. Como seria possível administrar quer a ruína do massacre, quer a glória da vitória. Aquele movimento que Silvestre Pinheiro Ferreira, maior intelectual daquele momento, ministro, até certo ponto incidental, de Dom João VI, chamava de espírito de vertigem, a paixão revolucionária, existia por aqui, sim, também. No entanto, a prudência se colocava como um muro quase intransponível para a sociedade. Tal muro custou a solidão de muitos radicais. O que significa que nunca se formou entre os habitantes do Brasil o consenso de que era aceitável, necessário ou possível
enfrentar o rei de Portugal, ou, a partir de 1815, o soberano do seu próprio país emancipado, o rei do Brasil. Podemos ver aí também a existência de um sentimento generalizado de lealdade, disseminado por todos os cantos, explícito ou latente. Encontrava-se na figura do rei, outrora distante, agora presente, um limite moral à expansão dos desejos autonomistas? É possível entender que existia, sim, uma forma qualquer de fidelidade generalizada ao rei. Seria temor ou uma necessidade de preencher um vazio identitário? Esse sentimento já existia, no entanto, antes de 1808. Que experiência histórica poderia justificar ou engendrar uma proposta autonomista violenta aos moldes de outros povos da América? Devemos ponderar que a natureza da construção histórica da sociedade brasileira, norteada por uma angústia estrutural em pensar e viver o público, tornava muito difícil a tomada de determinadas decisões políticas, principalmente quando implicavam em administrar um compromisso social amplo em prol do bem comum, pois onde estava a densidade histórica da noção do bem comum no Brasil? Ou, e aqui eu acompanho o professor Arno, como dissera Frei Vicente de Salvador em 1627, disse ele o seguinte: nenhum homem nesta terra é repúblico, nem zela ou trata do bem comum, senão cada um do bem particular. Aquela sociedade se configurava enquanto tal, emparedada diante das insistências moralistas inacianas, vamos falando do período colonial, da estrutural reação antijesuítica, do terror diante do Santo Ofício e da fragmentação dos diversos agentes que a formavam. Toda a vida social era pura cautela. Mas é fato que, a partir de 1808, com a surpreendente chegada de Dom João VI ao Rio de Janeiro, emergiu uma certa forma de entender e fazer política, adequada à natureza dessa sociedade. E foi delineado um horizonte aceitável de bem comum a ser preservado, mesmo que composto do conjunto de bens particulares. Primeiro, porque foi necessário viver tal destino, mais propriamente do que construí-lo. Segundo, porque o Estado português encontrou aqui uma dinâmica muito adequada à sua forma de entender a ordem. Raimundo Faoro viu tomar forma aqui, sem obstáculos significativos, por ação da corte de Dom João no Rio de Janeiro, um ramo daquilo que denominou de Estado patrimonial português. Talvez mais forte, mais poderoso que o de Portugal, porque estendia-se sobre uma sociedade moralmente frágil e onde a presença desse regime era extremamente necessária e sempre desejada para conceder-lhe um eixo e um destino. Eixo e destino cujos sentidos se localizariam em algum lugar outro, que não aquele determinado pelas relações cotidianas existentes, de extrema impotência, mas sim em uma dimensão superior de institucionalidade política que lhe seria dada de fora para dentro. Pois o que seria tal sociedade sem um poder aglutinador que tivesse como tarefa essencial dirigi-la e ordená-la? Dom João VI parecia preferir o Brasil a Portugal, não apenas pela natural gratidão que manifestavam os brasileiros pela sua real presença, que certamente sempre lhe foi agradável, mas provavelmente também pela natureza do povo, pela recepção favorável a tudo que dele viesse, desde que tivesse como objetivo estabelecer ordem ou fundar instituições governativas ou formativas. De forma segura, interiorizou, como se sabe, rapidamente, seus interesses administrativos nas capitanias do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, como muito anotou Maria Odila de Silva Dias. Oliveira Viana falou do espírito matuto, conservador e prudente próprio das populações dessas capitanias, e foram, de fato, essas três o pilar de sua administração. O povo, com muita cautela, portanto, mas com segurança, apoiou o movimento político de 1822. Este deu ao país uma autonomia total. Mas tal acontecimento se organizou, em primeiro lugar, para conservar a autonomia parcial que lhe dera Dom João VI ao criar o Reino de Portugal, Brasil e Algarves em 16 de dezembro de 1815. Dessa maneira, entender 1822, a partir de 1815,
nos permite considerar a dinâmica eminentemente conservadora do processo. O que se desejava não era apenas conservar o que havia, a grosso modo, mas, principalmente, conservar o movimento realizado por Dom João VI, que agiu para consolidar institucionalmente uma ansiedade que existia, mas que não conseguia adquirir forma política. Porque 1815, inovador para a administração portuguesa, não deixava de ser absolutamente inédito também para os brasileiros. Mas o era não no sentido de ter transformado o Brasil como ele se configurou ao longo dos séculos, mas sim no de o preservar e lhe dar um esboço de algo que nunca tinha sido completamente pensado. 1815 realizou autonomia sem que fosse necessário alterar os modelos conhecidos de funcionamento da sociedade. Apenas erguia o que havia a um novo patamar, legitimava a situação existente e lhe dava um novo perfil superior. Esta nova realidade implicou, principalmente, através da extensão legal de benesses aos grupos políticos, na consolidação política de setores, cuja ansiedade expressa, por exemplo, nas conjurações, era, acima de tudo, por uma segurança institucional. Segurança que o Marquês do Pombal, algumas décadas antes, já havia sinalizado como possível ao suprimir tantas razões de imobilismo. Porque essa é uma obra importante do Marquês do Pombal. Suprimir vários entraves, ao desenvolvimento da sociedade colonial. Assim, o movimento pernambucano de 1817 parecia, acima de tudo, precipitado e algo exagerado. Havia consistência da aproximação de Portugal ao Brasil. A paulatina incorporação direta à máquina do Estado português tendia a tornar a todos, portanto, satisfeitos e realizados. A ideia de que essa autonomia deveria marchar para a independência total diante de Portugal parece ser, portanto, mais reativa do que intencional. Foram as cortes de Portugal que colocaram em xeque essa realidade institucional, de onde a necessidade de agir e a ideia da independência ter se colocado claramente. Houve mortes pelo projeto brasileiro a partir de 1822? Sem dúvida. Houve conflitos nas províncias cisplatina, na Bahia, Piauí, Maranhão e Pará. Mas esses conflitos pontuais entre o Império do Brasil e o Reino de Portugal, já separados ou em processo de separação, não tiveram outro objetivo nas mentes brasileiras que não a conservação do status de 1815. Ou seja, a conservação da situação sinalizada a partir das ações pombalinas lá atrás, garantida pela extensão do Estado dirigido por Dom João VI e estabilizada pela consolidação do poder político dos setores dominantes do Centro-Sul. A independência não pode ser comparada ao sentimento de morrer pela pátria, característico da guerra revolucionária norte-americana ou das rebeliões hispano-americanas. Ali se lutava por uma instituição que ainda seria construída, menos utópica no caso dos Estados Unidos, absolutamente utópica no caso dos hispano-americanos. Aqui, os elementos gerais do que viria a ser o Brasil já tinham sido esboçados por Dom José I, ao, por exemplo, equiparar os índios aos portugueses, por Dom João VI, ao elevar o país a reino, e pelo primeiro movimento das cortes portuguesas ao impor ao Brasil a obrigação da Constituição. Lutava-se para manter, preservar o que estava dado, o que estava sendo concedido. Assim, parece extremamente insensata a posição das cortes de Portugal diante do Brasil, sempre parecerá. Elas pretendiam transformar uma situação estabelecida entre Portugal e Brasil que não dependia apenas de Dom João VI. Desde o século XVII se falava do Brasil como destino de Portugal. Por essa experiência miraculosa, ansiava-se secreto ou abertamente nos dois lados do Atlântico. Era ato impossível retornar, romper o reconhecimento da sociedade brasileira. Se dá, portanto, a mais singular das diferenças entre a América Portuguesa e a Espanhola. Ali, a independência é fruto da ação das colônias contra a metrópole. Aqui, a independência decorre de um movimento da metrópole contra um país que, sendo ou já não sendo colônia, tornava-se, no entanto, apto a transformar-se em sede. O caráter nacional dessa guerra entre os dois países é, portanto, ambíguo. Pois se muitos brasileiros fecharam fileiras em torno de Dom Pedro, da conservação, muitos portugueses também o fizeram. Somente depois da Revolução de 7 de abril de 1831,
e a subsequente abdicação de Dom Pedro, ficaria mais claro para muitos a separação cultural inevitável entre as duas nacionalidades. E aqui sobressai essa outra estranheza, a de que um líder desse movimento nacional fosse um português, mas que não é estranho quando pensamos dessa maneira pela qual pensamos. Sem dúvida era a personalidade singular Dom Pedro I. Na sucessão de eventos extraordinários que se inicia em 1808, a sua presença como protagonista dos acontecimentos é um dos mais relevantes. A maneira como, aos 24 anos de idade, em 1822, se encanta não apenas com essa amplidão vazia do país, sua grandeza natural e possibilidades futuras, mas também com a, diríamos, causa nacional do Brasil, é única, uma maneira única. E naquele momento de colapso do Sacro Império Romano-Germânico, com a derrota de seu último imperador, Francisco II, na Batalha de Austerlitz, em 1806, seu encanto com a ideia de que poderia ocorrer aqui um novo Translatio Imperii, análogo ao de Carlos Magno, através da institucionalidade imperial do país, é ainda mais singular. Mas mais estranha que sua vida e suas percepções políticas é a forma como os brasileiros em torno dele se moveram. Em grandes distâncias, que naquela época eram percorridas em dias, semanas e meses, uma pessoa de quem sequer tinha um retrato galvanizou a confiança geral e permitiu a superação das angústias. Sabemos bem da importância do sebastianismo português na consciência política dos brasileiros. A trova de Bandarra, que fundamenta as esperanças restauradoras portuguesas do século XVII, afirmava com convicção que o Salvador de Portugal, provavelmente o rei Dom Sebastião Redivivo, viria do mar. Escreveu o profeta Bandarra, lá no século XVII. Este sonho que sonhei é verdade muito certa, que lá da ilha encoberta vos há de chegar este rei. Sabe-se hoje de como esse pensamento também influenciou em muitas esperanças dos povos que habitavam o Brasil. Os movimentos de 1817 e 1820 na Serra do Rodeador e de 1836 de Pedra Bonita, ambos em Pernambuco, mostravam que as expectativas em torno do próximo retorno de Dom Sebastião eram vivas no espírito popular. O papel das festas do Divino, como difusor de crenças messiânicas, principalmente no Centro-Sul, também não deve ser desconsiderado. O bem comum era vivenciado no âmbito da transcendência, não podendo ser de forma regular no mundo sensível. Não deve ser surpreendente, portanto, que a presença de Dom João VI entre nós, vindo do outro lado do oceano, tornou real e presente uma instância identitária distante. Esse fato ecoava uma forma do sonho sebastianista português, que via o desejado, se deslocando de alguma ilha remota para as praias de Portugal. Para as praias, sendo o Brasil também Portugal, e sendo também e principalmente praia. De uma forma tão surpreendente quanto misteriosa, foi o rei de Portugal em pessoa que veio do oceano e desembarcou no Rio de Janeiro para catalisar a história. História que era experiência de saudades das origens, da terra sem limites dos povos originários, de Portugal, da África. E contínua vivência de impossibilidades morais de elevação para algo maior que as fragilidades contínuas do tecido social e do mundo espiritual brasileiro. Assim, Dom Pedro, ainda mais que o pai, deslizou nesse universo de expectativas espirituais como um símbolo capaz de dar dignidade a pessoas indignas, tranquilidade a almas pecadoras, futuro a uma existência social que parecia não ter nenhum. E não podia ser, nesse sentido, nada menos que um imperador. Quando se revelou tão impertinente, invasivo e violento e imprudente, na maturidade, em 1831, aos 33 anos, o desencanto com ele foi profundo. Mas não o foi com relação ao seu filho, pois este foi aclamado com 5 anos de idade imperador desse país estranho. A figura, não da monarquia, mas sendo o império, o quinto império, quer dizer, não havendo mais império romano, continuava a ser o horizonte. O movimento de 1821-1825 é de conservação e maravilha, a mais autêntica e fundadora experiência política aqui vivida. A autonomia, sim, se realiza em etapas, sob o império da prudência e também sob o império da imaginação. Foi experiência bem-sucedida, porque logrou, nos últimos 200 anos,
colocar no mapa do mundo esse país gigantesco, cuja cautela e devaneio se impuseram ao espírito de vertigem que impressionava e assustava Silvestre Pereira Ferreira. Diante de outros povos latino-americanos era evidente a diferença. Simão Bolívar foi profundamente desconfiado com o que acontecia aqui, em grande parte porque não conseguia entender. E Dom Pedro, na verdade, nunca hostilizou, ao contrário, apenas o observou. E muitos brasileiros sempre se tranquilizaram por estarem tão distantes das conflagrações políticas sangrentas da América Hispânica. Nesse sentido, o movimento de independência brasileiro se apresentou como um movimento claramente dissidente diante do quadro geral de vertigem que tomou o Ocidente a partir do século XVIII. Dissidência bem-sucedida, totalmente adequada à nossa história. Expressão de um movimento que manteve essa obra portuguesa, e diríamos indígena e africana, amalgamada, deslocando-se pelo tempo com a necessária cautela, confiante num destino que há de ser alcançado, por obra, por certo, de virtudes a serem realizadas. Talvez seja a crença sustentada na ideia fundadora daquelas multidões que andaram com Dom João e depois com Dom Pedro, de que a prudência é a mãe das virtudes. Um extremo sinal de sanidade, principalmente diante de tantas insanidades históricas da nação.